o Antigo Testamento, assim, de uma maneira muito mais relevante, o Novo Testamento vai lutar contra falsos ensinamentos. Esses falsos ensinamentos têm o objetivo, levar o povo de Deus para longe da centralidade de Deus, da centralidade de Cristo. Então, os falsos ensinamentos são a maior arma de Satanás contra a igreja. Por isso que você vai ver sempre em todas as cartas, em todos os livros do Novo Testamento, um ensinamento contra falsos mestres, contra falsos líderes e contra falsos ensinamentos. E o nosso tempo não é diferente. Nós temos vários ensinamentos falsos que percorrem a igreja e que estão também na nossa cultura, ok? Que estão na nossa cultura. Por exemplo, nós temos hoje vigente a teologia da prosperidade, onde se faz a busca pelo dinheiro como um ponto central da fé, ou a psicologia positiva, que centraliza a figura do ser humano no centro de tudo, e aí está em volta Deus para nos abençoar, né? Então você ouve as músicas, você vê as mensagens, tudo voltado justamente para exaltação, para enaltecer a pessoa, o ser humano, né? A figura do ser humano como centro, como alvo de tudo. Então a igreja vira como um shopping, onde tudo tem como objeto o agradar as pessoas. Então as mensagens, o louvor, tudo que está na igreja não tem como foco Cristo, mas o indivíduo em si. Nós temos também o universalismo, que é algo que é bem um senso comum na nossa sociedade, na nossa cultura, mas é um aspecto teológico também que diz que todo mundo no final vai ser salvo, ok? Todo mundo no final vai ser salvo, Deus é brasileiro e vai dar um jeitinho em todo mundo, e todo mundo no final então vai ser salvo. Tem livros escritos sobre isso, o amor vence, né? No final Deus vai tirar todo mundo do inferno, e o inferno às vezes é só um períodozinho para as pessoas entenderem o pecado, e depois Deus vai salvar essas pessoas. Então essa ideia do universalismo, e agora mais recentemente é algo antigo, mas mais recentemente ainda não chegou no Brasil com força, mas vai chegar a nova perspectiva de Paulo, que a salvação não é individual, a salvação é coletiva. Deus veio salvar um povo, ok? Então se você faz parte desse povo, você está salvo. Então isso é totalmente equivocado, isso é totalmente errado. A salvação, ela é individual, ok? Ela é individual. Então a igreja sempre lutou, a igreja sempre batalhou contra todas essas filosofias, ideias humanas, teologias erradas. Então a igreja sempre teve em batalha contra essas coisas. E observe, em todas elas tem uma coisa em comum: Cristo não é necessário. No universalismo, Deus no final vai dar um jeito. As boas obras, você é salvo não pelo que Cristo fez na cruz, mas pelos méritos que você faz, pela autossalvação. Você se salva a si mesmo, ok? Então, na teologia, na nova perspectiva de Paulo, a mesma coisa. Deus vai salvar um povo, então não há tanta necessidade da salvação em Cristo. Enfim, sempre existe um ponto onde Cristo não é necessário. Se eu sou salvo pelas obras, pelas boas obras, então Cristo morreu por quê? Se Deus no final vai salvar todo mundo, então por que Cristo morreu naquela cruz? Ok? Então, Cristo não é necessário, e é justamente aí o capítulo 1, versículo 17, é a primeira característica dessas falsas filosofias, desse ensinamento, dessa sabedoria humana. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Veja, Cristo não é necessário, a cruz não é necessária. Então, quando essas pessoas estão centradas na figura
de Paulo, ou de Pedro, ou de Apolo, quando a igreja está centrada na personalidade de pessoas, na personalidade humana, Cristo, ele fica deixado de lado, a cruz é esvaziada, o importante é o indivíduo em si. Então, essas filosofias, essa sabedoria humana, a igreja sempre está em contato com ela, mas é como a igreja vai lidar com isso, como a igreja vai dialogar com isso, é que é a grande questão. E Paulo vai ensinar a igreja aqui a dialogar com isso a partir do versículo 18. Olha aí, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então, essa primeira característica do versículo 17 é justamente isso, é que Cristo se torna dispensável, esvazia-se a cruz de Cristo. Então, a filosofia, a sabedoria humana, essas falsas teologias, como a teologia da prosperidade, onde você faz uso de Deus. Deus é o meio de você obter dinheiro, a sua fé move Deus, a sua fé move a mão de Deus. Então Deus se torna um escravo, um refém da minha fé. Isso, irmãos, anula a cruz de Cristo. Cristo não é o Senhor, Cristo não é o Salvador. Então, todas essas filosofias, às vezes essas teologias também, elas falam de Deus, elas falam de Cristo, elas usam a Bíblia, mas o uso que elas fazem da Bíblia e a maneira como elas enxergam a Cristo é totalmente errada, é totalmente equivocado. Então, Paulo vai dizer justamente isso, que essas teologias, essas filosofias, essas psicologias que vão nascendo aí, elas esvaziam a cruz de Cristo, elas tornam a cruz de Cristo, a pessoa de Cristo, dispensável. Não é necessário Cristo como Senhor e como Salvador. E aí então no versículo 17 diz, mas a palavra, aí a expressão grega é logos, né? A palavra da sabedoria humana, né? E no versículo 18 também diz a mensagem da cruz. Novamente Paulo usa essa expressão logos. Então você tem dois logos no texto. Você tem o logos humano, que é essa sabedoria humana, e você tem o logos de Deus, o logos divino, no versículo 18, que é a mensagem ou logos da cruz. E o que é esse logos da cruz? É a mensagem do Evangelho, que Deus amou pecadores, que Deus enviou o seu único Filho como um sacrifício perfeito, a fim de substituir os eleitos de Deus para sofrer no seu lugar, assumindo Cristo os nossos pecados. Então o Evangelho ele vai tratar justamente do pecado, do pecador, da glória de Deus. O grande ponto é a salvação. Como nós podemos ser salvos? E a filosofia não trata disso. A psicologia positiva não trata disso.
A teologia da prosperidade não trata disso. Essas ideias como a salvação pelas obras não trata disso. O Evangelho trata da santidade de Deus, como o Deus santo, perfeito, que é luz, e não há nele treva alguma, pode receber pecadores, pode perdoar pecadores, sem ele mesmo se fazer injusto. Porque se Deus concorda com o nosso pecado, Deus é injusto conosco. Deus é injusto junto conosco, porque Ele está se unindo ao pecado. É como se o juiz fechasse os olhos e deixasse, inocentasse o culpado. Deus não pode fazer isso. Deus vai nos salvar, mas Deus não pode se misturar com o pecado. Como Deus vai fazer isso? A não ser que tenha um substituto que vá punir, que vai receber o castigo que nos traz a paz. Então o Evangelho vai tratar justamente desse aspecto da salvação, aquilo que de fato a filosofia jamais e a sabedoria humana jamais vai tratar, da questão do pecado, do pecador, da santidade, da glória de Deus. O Evangelho vai tratar exatamente disso. Cristo é o Logos da cruz. Cristo é o Logos de Deus, é a mensagem da cruz. Cristo Jesus é o Senhor. Então, não há como a filosofia chegar a esse ponto. Por isso, olha o capítulo 2, versículo 9. Aonde você já viu isso? Aonde você já leu na filosofia, ou na psicologia, ou na sabedoria humana, que Deus enviaria seu Filho naquela cruz? Não tem, você não tem nenhuma mensagem disso. Por isso Paulo vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou, versículo 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, que é Cristo Jesus. Isso aqui não está dizendo daquilo que Deus tem lá na glória, preparado para nós, não. Aquilo que não passou na cabeça humana, que jamais ouvido algum ouviu, é a pessoa de Jesus, é o que Cristo faria na cruz, é que Deus enviou o seu Filho para lidar com o nosso pecado, para nos salvar. É isso que olho algum viu, que filosofia e sabedoria alguma jamais conheceu. É o que Deus fez, enviando seu Filho naquela cruz. Por isso que o texto diz, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então é algo revelado, não é algo que está oculto, mas Deus revelou isso ao seu povo, aos seus filhos. É o Evangelho, é Cristo Jesus. Por isso no versículo 14, capítulo 2, versículo 14 diz o quê? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então veja, aquilo que Cristo fez na cruz, o mundo não pode aceitar. O que o mundo não aceita? A exclusividade do Evangelho. Se você chegar assim e disser assim para a sua família, olha, o meu emprego é tudo para mim. Em primeiro lugar na minha vida está a diversão, ou em primeiro lugar na minha vida está a minha saúde, o meu físico, o meu corpo, a minha beleza, seja lá o que você quiser colocar. Sua família não vai, eles vão até te apoiar, as pessoas vão te entender, eles vão achar, olha, fantástico, é isso aí mesmo, vai em frente, sabe, você está certo. Mas chega para a sua família e diz assim, Cristo para mim, viver para mim é Cristo. Ele é o número 1 da minha vida. Vocês e todo o resto, emprego, diversão, tudo está em segundo lugar. Cristo é a pessoa mais importante da minha vida. Eu vou amá-lo de todo o coração, com toda a alma, entendimento e força. O que a sua família vai dizer? Você está doido? Você ficou louco? Você é radical? Eles te apoiariam em qualquer outro assunto, menos nesse. Por quê? Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E o que são as coisas do Espírito de Deus? A cruz.
Cristo Jesus, o Salvador, o Evangelho. É esse o contexto onde Paulo se encontra. Por isso que enquanto a pessoa não é salva, ela não vai entender a razão, o motivo de que Cristo é o primeiro, é o único em nossa vida. Isso para o mundo é loucura, mas para aquele que está em Cristo é o poder de Deus. E aí o versículo 18 tem duas humanidades aqui. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Aqui tem duas humanidades, está vendo? Os que estão perecendo e os que estão sendo salvos. Não existe uma terceira categoria. Irmãos, esse texto é um dos textos mais claros para mostrar a necessidade de Cristo Jesus e o ponto do Evangelho. Não existe alguém que está meio salvo. Ou você está totalmente salvo, ou você está totalmente perdido. Ou você tem Cristo, ou você não tem Cristo. Ou você está salvo, ou você está perdido. Ou você está em luz, ou você está em trevas. Ou você está a caminho do céu, ou você está a caminho do inferno. Não existe um meio termo aqui. Não existe, só existem dois caminhos. Só existe o caminho estreito e o caminho largo. Só existem duas portas, existe a porta estreita e a porta larga. Não tem outro. A humanidade inteira está dividida nesses dois pontos aqui. E é justamente o que Paulo está dizendo, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Para quem está perecendo, para quem está a caminho do inferno? Cristo, a mensagem da cruz, a pregação da cruz, o logos da cruz, o logos de Deus, a mensagem do Evangelho, é loucura. As pessoas não conseguem entender isso. Como? Cristo primeiro, Cristo único. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Quer dizer que só Cristo, quer dizer que o mundo inteiro está enganado. Sim. O mundo inteiro está enganado. Então todo aquele que não está em Cristo está perdido. Sim. E as portas da graça estão abertas dizendo, venham todos para Cristo. E aqueles que vierem, vêm pela mão soberana e poderosa do nosso Deus. Meus irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Por isso é loucura. Por isso é loucura. Porque é a mensagem da cruz. Olha o versículo 18. Pois a mensagem da cruz. Não é a mensagem do palácio, não é a mensagem da riqueza, não é a cara da riqueza, é a mensagem da cruz. E não existia nada pior do que a cruz. Como um homem crucificado vai me salvar? Ele não salvou nem a ele. E a cruz ela era o destino dos assassinos, era o destino dos estupradores, dos revoltosos contra o Império Romano. O pior lugar, a pior morte que existia era a cruz. Alguém estava ali nu e passava de 3 até 7 dias ali vivo, sendo comido vivo por pássaros, bichos, sendo xingado, apedrejado, enquanto estava na cruz, humilhado. A cruz era isso. Como esse homem que está aí na cruz vai me salvar? A mensagem da cruz. Só que a filosofia quer tirar a cruz. O evangelho da prosperidade não tem cruz. É só alegria, é só vitória. É só isso, não tem outra coisa. Não tem cruz. Não tem mensagem da cruz. A psicologia positiva não vai falar para você, você está perdido. A filosofia, a psicologia positiva, ou qualquer outra teologia ou teoria que está por aí, nunca vai dizer para você, você está perdido, caminho do inferno. Que existe, a humanidade está dividida em 2 grupos, os que estão perecendo e os que estão sendo salvos. Isso nunca vai. Porque tudo o que essas mensagens querem é simplesmente agregar pessoas. E o objetivo final é dinheiro, é fama, são likes. É isso
o ponto central. É a figura que está do pregador, que está ali, ele é o cara, ele é a personalidade e a gente está para isso. E o que a gente está vendo, meus irmãos, é cada vez mais a cruz esvaziada, o evangelho sendo menos pregado. Então, infelizmente é isso, irmãos, que tem acontecido. Lembro de uma irmã aqui da igreja que ela já tinha 10 anos, que tinha tido a experiência do novo nascimento, ela vivia uma vida de alcoolismo já há muitos anos, e Deus a libertou, e ela veio de uma outra igreja para a nossa igreja, porque a igreja onde ela estava fechou simplesmente, a igreja acabou, fechou, e ela veio para cá, e ela então começou a ouvir a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, entendendo o evangelho. A gente estava estudando os evangelhos na época, e eu não lembro se era o evangelho de Marcos que a gente estava estudando, ou de Lucas, e ela começou a ter contato com o evangelho. Ela falou: pastor, eu nunca ouvi o evangelho, eu nunca ouvi a mensagem do evangelho. É a primeira vez que eu estou ouvindo a mensagem do evangelho. Eu ouvi sobre bênçãos, sobre maldições, eu ouvi sobre dinheiro, sobre prosperidade, eu ouvi sobre campanha, sobre tudo, mas eu nunca tinha ouvido o evangelho. Eu fui entender o evangelho depois de mais de 10 anos que Deus havia me salvado. Então, irmãos, quando você esvazia a cruz, as pessoas se perdem. Elas não têm como encontrar o Senhor da glória. E a sabedoria humana nunca vai dizer para você que você está perdido ou nas garras do diabo, que o mundo inteiro jaz no maligno. Nunca, nunca. Sempre vai ser uma questão onde a personalidade humana vai estar no centro, o dinheiro, sei lá, alguma coisa que está aí. Então o evangelho é o único que vai lidar com o pecado de frente. Vai dizer que todos pecaram e banidos estão da glória de Deus, que existe um Deus santo diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e que se você não estiver lavado pelo sangue de Jesus, que te substituiu naquela cruz, você caminha ao inferno. Só o evangelho vai falar isso. Ninguém mais vai tratar disso. Então, existe a humanidade que está perecendo e a humanidade que está sendo salva. Jesus é o Evangelho. O Evangelho é Cristo Jesus. É Deus reconciliando consigo o mundo. E como a mensagem da cruz deve ser entendida? Como o Cordeiro de Deus que nos substitui, irmãos. É Deus nos substituindo naquela cruz, através do seu Filho. É Cristo Jesus entregando a sua vida como o Cordeiro de Deus que vem sobre... Aqui está a sabedoria de Deus. Olha o versículo 24, capítulo 1, versículo 24. O que é essa sabedoria de Deus que Paulo está falando aqui? Cristo, versículo 24, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria de Deus? Cristo. Quem é o poder de Deus? Cristo. Cristo é o poder de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus, ok? Cristo é o Evangelho. Cristo não traz boas novas. Ele é as boas novas. Ele é o Evangelho. Então, não tem nenhum outro meio pelo qual importa que os homens possam ser salvos. Atos 4, versículo 12. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus, a não ser a cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmão, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. É esse ato de amor de Deus, entregar o seu Filho naquela cruz, que pode salvar o pecador. É o único meio de salvação, não há outro, não há outro. Não há, o fulano de tal tinha bom caráter. Não, ali está um pecador.
Ah, mas a idade era velha demais. Olha, gente, ficou velho, virou criança, então foi salvo. Não, não. Quanto mais velho estamos, mais duro estamos, porque carregamos uma vida inteira de pecado que nunca foi perdoado, vivendo décadas e décadas no pecado. Quanto mais velhos, mais duro nos encontramos, mais longe de Deus estamos, se não estamos em Cristo. Então ninguém é salvo por idade, ninguém é salvo porque é religioso. Ah, o fulano orava, o fulano... Não. Lembra de Nicodemos, quando encontrou Jesus? O homem tinha centenas de leituras do Antigo Testamento, orava 3 vezes por dia, se batizava até 7 vezes por dia, ia 2 vezes por dia no culto, jejuava 2 vezes por semana. Jesus disse para ele: você é um homem morto. O judaísmo nunca salvou ninguém. Ninguém é salvo pelo judaísmo, ninguém é salvo pelo catolicismo, ninguém é salvo pelo evangeliquez que tem por aí. Essa questão evangélica que tem no Brasil. Não, nós somos salvos em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que nós somos salvos. Ah, mas eu frequento a igreja evangélica. Você pode estar perdido lá dentro. Se não, como Jesus disse para Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Você pode ser da igreja por 50 anos, está completamente perdido. Completamente perdido. Então, aqui está a mensagem do Evangelho. Por que as pessoas não querem o Evangelho? Por causa disso que você está ouvindo agora. Porque só Cristo salva. Você não se salva, boas obras não te salvam, Deus não vai salvar todo mundo no final, Deus não vai dar jeito porque você é um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa. Se você era caridoso ou não, nada disso nos salva. Porque se isso nos salva, para que Cristo morreu na cruz? Está vendo que você esvazia a cruz de Cristo? Tudo isso esvazia a cruz de Cristo. Se isso tudo salva, ou se alguma coisa salva que não seja Cristo, acabou, Cristo morreu à toa. Cristo morreu em vão. Você esvaziou a cruz. Você anulou o sacrifício de Jesus. Ninguém pode errar nesse ponto, irmão. Errar nesse ponto é errar eternamente. Eternamente. Então, nós precisamos olhar para a cruz como de fato ela é, o poder de Deus. Por isso que o versículo 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Veja, a sabedoria não pode te levar para lugar nenhum, a sabedoria não pode te levar a Deus, a sabedoria não vai te levar a Cristo, você nunca vai se relacionar com Deus por meio de filosofias ou sabedoria humana. O caminho que leva a Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho que leva a Deus. E aí então, Paulo cita Isaías 44, 24. Segura com o dedo aí, 1 Coríntios, abre lá em Isaías 44. Eu quero ler esse texto com você, preciosíssimo esse texto. Fantástico, Isaías 44, 24. Isaías 44, 24 diz, o Senhor, o Salvador de Israel diz, olha como é que Deus se apresenta nesse texto, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, e aqui está o ponto do Evangelho, é que alguém pode conhecer a Cristo, Isaías 44, 24, alguém pode conhecer a Cristo como um bom homem, como um bom mestre, tem livros escritos sobre isso aí até a tampa, mas o Evangelho é conhecer Cristo como o Senhor e como o Salvador. O livro de Isaías está sendo escrito aproximadamente 750, 800 anos antes da vinda de Jesus. Olha o que o texto diz, versículo 24. Meu povo, eu sou o seu Criador. Antes que você tivesse nascido, eu já o havia criado sozinho. Eu criei todas as coisas, diz o Senhor. Estendi os céus, firmei a terra sem a ajuda de ninguém. Eu não deixo
que se cumpram as mensagens de profetas mentirosos, e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos, faço com que os sábios se enganem e transtorno toda a sua sabedoria e transformo toda a sua sabedoria em tolice. Essa é a citação de Paulo lá, ok? É isso que Paulo está citando lá. Eu torno toda a sua sabedoria em tolice. Mas olha o versículo 26, mas eu faço com que se cumpra a mensagem do meu servo. E aqui o meu servo é quem? É Cristo Jesus, aponta para a pessoa, é uma profecia messiânica. Eu faço que se cumpra a mensagem do meu servo, e com que as palavras dos meus mensageiros aconteçam. Prometo que Jerusalém terá moradores novamente, e que as cidades de Judá serão reconstruídas. Farei com que elas se levantem do meio das suas ruínas. Basta que eu dê uma ordem e o mar seca. Lembrando aí do que havia acontecido uns 1000 anos antes, quando o povo de Israel saiu do Egito. E os rios fiquem sem água, como o Jordão, quando Josué passou também, aproximadamente esse tempo. Versículo 28, sou eu quem diz a Ciro, você governará, em meu nome fará o que eu quero, você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do meu templo. Mas calma aí, quando Isaías diz isso, o templo estava de pé. Então veja, Deus de ponta a ponta está dizendo, a salvação só eu que faço. Eu abri o mar vermelho, alguém abriu o mar vermelho junto com Deus? Foi por mão de alguém que Deus fez isso? Não, Deus abriu o mar vermelho. Deus abriu o Jordão. Deus criou todas as coisas, diz esse texto. E onde estão os sábios? Aonde estão os filósofos? Onde está a sabedoria humana? Não tem lugar. Deus criou tudo sozinho, inclusive a salvação. E agora, Deus está dizendo por meio de Isaías, Ciro, sabe quanto tempo depois dessa profecia Ciro nasceu? De 250 a 300 anos depois. Deus já está dizendo que vai levantar Ciro, o rei da Pérsia, e que ele vai levantar, vai erguer o alicerce, vai levantar o templo, que ainda seria destruído 200 anos depois disso aqui. Deus já está dizendo o que vai fazer. Aonde está a sabedoria humana? Aonde está a inteligência humana aqui? É Deus quem governa. É Deus quem faz. E Ele está dizendo, eu vou levantar o meu servo para trazer a salvação. Para trazer a salvação. Então veja, irmãos, o tremendo desse texto. Como Deus está agindo aqui. Foi Ele que trouxe as 10 pragas sobre o Egito. Foi Ele quem abriu o mar vermelho. Foi Ele quem venceu todas aquelas nações. Ele está fazendo, é Deus que está operando. A salvação pertence ao Senhor, não pertence ao braço humano, a uma filosofia, ou uma psicologia, ou as boas obras, não, é Deus que está agindo. Olha o versículo 20 do nosso texto. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus loucura ou louca a sabedoria deste mundo? Aonde estão os religiosos? Aonde está a sabedoria humana, o conselho que eles deram a Deus? Não, Deus, olha, você tem que enviar seu filho naquela cruz, o Senhor tem que libertar um povo do Egito, o Senhor precisa levantar um rei para poder levantar o seu templo novamente, onde o Messias vai entrar. Aonde? Quem deu o conselho a Deus? Quem sugeriu alguma coisa para Deus? Quem ordenou todas as coisas? Quem criou todas as coisas junto com Deus? Não, irmão. O Evangelho faz exatamente isso que você está ouvindo aqui. Ele exalta Deus e humilha o pecador. O Evangelho exalta a Deus. Coloca Deus onde Deus deve sempre estar. Exaltado, soberano, onipotente, onipresente, onisciente, imutável, o Senhor,
o Salvador, o único Deus, não há outro. Nunca houve nada antes dele, depois dele nada jamais haverá. Ele é o Senhor. Jesus é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa, o ômega. Ele não é um bom homem, ele não é um grande homem, ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós estamos perdidos sem a graça de Deus. E não há filosofia, não há sabedoria, não há psicologia, não há estratégia humana, nem boas obras, não há absolutamente nada debaixo desse céu que possa nos salvar, a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é o Evangelho. Por isso que as pessoas não aceitam o Evangelho, porque elas querem se salvar. Elas querem se salvar, elas querem que suas obras as salvem, elas querem que sua religiosidade as salve, elas querem que sua bondade as salve. Mas ninguém pode ser salvo, a não ser através do sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Só existe um sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus. Apenas a cruz de Cristo. E só tem um jeito de você entender a cruz de Cristo, que Ele foi lá, assumiu a sua cruz, aquela cruz que era minha, aquela cruz que era sua. Ele tomou sobre si as nossas maldições, as nossas dores, o nosso pecado. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Como diz o livro de Apocalipse, ele pisou o lagar sozinho. Não tinha ninguém com ele. Ele pagou o preço naquela cruz, preço que ninguém podia pagar. O Cordeiro de Deus, santo, perfeito, inocente, tomou o nosso lugar naquela cruz. Esse é o Evangelho. Tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas maldições, Ele carregou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas fomos curados. Isso é o Evangelho. Isso é a cruz de Cristo Jesus. Eu quero te afirmar algo, meu irmão. Se um pecador não ouvir isso que você está ouvindo nesta noite, ele nunca vai ser salvo. Porque nós somos salvos pela loucura da pregação. Deus, aquilo que mente algum, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, que Deus enviaria seu Filho naquela cruz. E Deus está dizendo isso durante a história todinha. O sacrifício que foi feito por Abel, o sacrifício que foi feito por Noé, depois do dilúvio, quando a humanidade ia colapsar no pecado. Depois, o sacrifício feito por Abraão naquele monte, quando Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, que é o pai da fé. Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, que tu amas, e vai ao monte que eu te mostrarei, e lá você vai sacrificar ele. E 2.500 anos depois, Deus fez exatamente o que Abraão ia fazer, no mesmo monte, entregando seu único filho naquela cruz. E Deus proveu para Abraão o Cordeiro. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Deus está fazendo esta obra. Deus está anunciando o que vai fazer. E quem foi o conselheiro de Deus? Aonde está isso escrito na filosofia, na sabedoria humana, nas teologias por aí, na religiosidade que mais de 11.000 religiões existem no mundo? Me diz uma que diz isso, que anunciou isso. Não tem. O Evangelho exalta Deus e humilha o pecador. Só há salvação em Cristo Jesus, porque Ele é o único, perfeito, santo, o Deus verdadeiro que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz. E isso é loucura para o homem.
Deus interviu na nossa história. Ninguém se aproxima de Deus, ninguém se relaciona com Deus, ninguém tem um pecado perdoado por boas obras, filosofia, psicologia, ou seja lá dinheiro, religiosidade, o que você quiser. Ninguém tem nenhum pecado perdoado. Ninguém pode ser livre das garras do diabo, a não ser se Cristo Jesus, pelo seu Santo Espírito, nos libertar. Somente Cristo. Versículo 21. Até aqui alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta aqui, até esse momento? Então seguimos. Versículo 21. Esse versículo 21 é chave. Você tem que sublinhar ele na sua Bíblia. Você tem que pintar ele na sua Bíblia. Você tem que memorizar esse versículo, visto que na sabedoria de Deus, quem é a sabedoria de Deus? Versículo 24, obrigado, irmão Raimundo. Versículo 24, olha o versículo 24. Quem é a sabedoria de Deus? Cristo. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, como vimos no versículo 24, Cristo, sabedoria de Deus, poder de Deus, ok? Então, a sabedoria humana jamais chegará ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Jamais haverá relacionamento com Deus por meio da sabedoria humana. Então, o ponto central do Evangelho está justamente aí. É como Deus salva, visto que na sabedoria de Deus, Cristo, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Então, calma aí. Você não vai conhecer a Cristo por meio da filosofia, como Senhor e Salvador. Você não vai conhecer a Cristo como Senhor e Salvador por meio da religiosidade, por meio de filosofias ou ideias ou psicologia. Não. Só tem um jeito de você conhecer a Cristo como Senhor e Salvador, pela palavra inspirada, inerrante, autoritativa palavra de Deus. Quando você olha para a cruz, o Cordeiro de Deus está lá. Aqui você conhece Deus. Aqui você conhece a santidade de Deus. Por que o ser humano não quer olhar para a cruz? Por que quer, no lugar de apontar a cruz para a criança, dar ovo de chocolate para a criança? Não entendendo que aquela criança é um pecador que precisa da salvação. Que quando Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino de Deus, Jesus não está dizendo que eles estão salvos. Jesus está dizendo que eles precisam da salvação, que eles também têm entrada no reino, que eles precisam vir, deixai vir a mim. Os pequeninos, não os impeçam. Deixe eles vir, eles precisam do Salvador, eles precisam da salvação, eles precisam desse encontro extraordinário com Cristo Jesus. E quando você diminui a cruz, quando você apaga a cruz, quando você substitui a cruz, seja lá pelo que for, você está privando essa criança da salvação, esse adulto, esse adolescente, esse idoso da salvação. Então nós temos que apresentar a cruz, nós temos que pregar a Cristo. Como diz Paulo, nós pregamos a Cristo crucificado. Essa é a nossa mensagem. Tudo que dizemos diz respeito a Cristo crucificado. Então o mundo não pode conhecer a Cristo, a Deus, por meio da sabedoria humana. Então o que Deus faz? Aprove a Deus salvar por meio da loucura da pregação. Eu acho tremendo esse texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 13 e 14, depois você olha na sua casa, Abacuque 2, versículo 13 e 14, diz assim, acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja para satisfazer o fogo? Isso é tudo que as nações estão fazendo. Tudo que as nações estão produzindo tem um único destino. Os céus e a terra que agora existem estão entesourados para o fogo. Onde está escrito isso? Obrigado, irmãos. 2 Pedro. Os céus e a terra que agora existem estão entesourados para o fogo, para o dia da destruição, na segunda vinda de Cristo.
Olha o que Abacuque diz: acaso não vem do Senhor dos exércitos? Isso é, o Senhor dos exércitos é o criador de tudo, né? O dono de tudo. Que o trabalho dos povos seja para satisfazer o fogo. Isso é, tudo vai culminar numa única coisa. No dia que o Messias vier e dará fim a tudo isso. E que as nações se afadiguem em vão, mas a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Talvez você conheça esse versículo, mas não conhece o anterior. Olha que tremendo. De um lado a realidade, é isso que o Evangelho faz. O Evangelho mostra a realidade. A humanidade está dividida em 2 pontos, em 2 grupos. Os que estão perecendo, os que estão sendo salvos. Aqui de um lado você tem toda a humanidade, as nações estão trabalhando para o fogo. Tudo no universo será destruído na segunda vinda de Cristo. Mas, como diz o texto, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja a graça de Deus. Deus não apenas, e o Evangelho é maravilhoso, porque o Evangelho não só te põe a realidade do seu pecado, da sua destruição, de que você está perdido a caminho do inferno. Ele diz, aqui está, ó, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O Evangelho te dá esperança. O Evangelho diz, há um único Salvador, Cristo Jesus. Venha para a salvação. Venha para Cristo. Vem, pecador, receber o perdão dos seus pecados. Isso é o Evangelho. O Evangelho é essa esperança. Essa esperança. Meus irmãos, as pessoas estão caminhando para a morte. A cada dia as pessoas estão caminhando para a morte. Vivemos 80 anos sob a graça de Deus, quando Deus nos dá muita vida, 80 e poucos anos, 90. Essa semana minha avó faria 95 anos, morreu de Covid, há 2 anos atrás. Todos estamos indo em direção à eternidade, mas a questão, e essa é a grande questão da vida, você está salvo? Essa é a grande questão do Evangelho. Você está salvo? Você nasceu de novo? Seu nome está escrito no livro da vida. Como você vai atravessar a eternidade? Com todos os seus pecados. Como você vai encontrar o Deus Santo, Santo, infinitamente santo, que jamais aceitará pecado algum? Uma única mentira me levará ao inferno eternamente. O pecado tem uma recompensa, a morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja o Evangelho. Isso é o Evangelho. O Evangelho é isso, irmãos. É isso que as pessoas precisam ouvir. Que você, se continuar nos seus pecados, você caminha de destruição. Mas Cristo está te dando a vida. Cristo é a vida. E Ele está te dando a vida. Então, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Esse texto de Abacuque 2, 13 e 14 é extraordinário. E aqui está a missão da igreja. Irmãos, e aqui eu faço uma pausa. A missão que a igreja tem de pregar o Evangelho. Romanos, Paulo vai falar, e falando da salvação, Paulo vai falar em Romanos, capítulo 10. E como é que eles vão ser salvos se não há quem pregue? Irmãos, a grande questão da vida é essa. Você está salvo? Sua família está salva? As pessoas que vivem ao seu redor estão salvas? Essa é a resposta primeira e última da vida. Todo o resto está extremamente atomizado e diminuído diante dessa realidade. Viveremos aqui 90 anos, mas daqui a 10 mil anos estaremos na eternidade. E aonde você vai estar? Lembra da parábola de Jesus? O homem foi abençoado por Deus e a plantação dele multiplicou-se. Ele falou, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou guardar tudo em celeiros. E vou dizer, alma minha,
come, bebe e dá festa, porque muitos bens tem para muitos anos. E a voz do céu, do próprio Deus, diz: louco, essa noite pedirão a sua alma. E para quem será? O ponto último é esse, irmão. O primeiro e o último. A questão mais importante da vida do seu filho é se ele está salvo. A questão mais importante da sua família é se ela está salva. A questão mais importante para a sua vida é se você está salvo. A questão mais importante da vida de qualquer ser humano nesse mundo é essa. Eu quero dizer para você que o evangelismo é uma obra eterna. Não há nada mais importante. Seu trabalho está muito aquém do evangelismo. Sua diversão, seu entretenimento, seja lá o que for, tudo está muito diminuído diante da realidade da eternidade. Sim ou não? Por isso que William Carey disse: a minha profissão é pregar o evangelho. Para custear as despesas, eu conserto sapatos. Ele entendeu o evangelho. Ele entendeu o evangelho. Não tem nada mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Nada nessa vida. Nada nessa vida. Se você vai trabalhar, se você vai estudar, se você vai se divertir, tudo está sob essa realidade. O seu relacionamento com Cristo. É o ponto mais importante da vida de uma pessoa. Você pode ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma. Infelizmente, irmãos, isso foi abandonado pela igreja evangélica brasileira. A maioria da igreja evangélica brasileira não está preocupada com isso. Quem quer fazer uma campanha para ter bênçãos, dinheiro, saúde? Mas essa mensagem é a mensagem da cruz. E o texto diz que aprove a Deus, agradou a Deus, salvar os que creem pela loucura da pregação. Salvar quem? Os que creem. O crer aqui é confiar inteiramente em quem? No crucificado. Crer aqui é o mendigo de mãos vazias que recebe o presente da salvação. Isso é crer. Crer é quando você entende quem você é, o seu pecado, olha para Cristo na cruz e diz: Senhor, me salva. Eu estou perecendo. Senhor, eu não tenho outro caminho, eu não tenho outra salvação, não tem nada debaixo do céu que possa me salvar. O Senhor é o único que pode me salvar. Senhor, me salva. Aí está os que creem. Aí está os que creem. E aquele que crê é nova criação. Alguém que crê vai viver no pecado? Alguém que crê vai viver nas trevas? Alguém que crê vai viver longe de Deus? Não, ele creu. Se ele creu, ele é uma nova pessoa. Se ele creu, a santificação é o resultado, é a evidência dessa salvação. Se não houve santificação, não houve salvação. Como eu vou viver no pecado? Eu que morri junto com Cristo na cruz para o pecado? Não, nunca, jamais. Eu não posso viver para o pecado se eu morri junto com Jesus na cruz para o pecado, de uma vez para sempre, diz Paulo em Romanos 6. Então, essa mensagem, como Paulo diz, é a loucura da pregação. Então, meus amados irmãos, olhar a Cristo, o Cordeiro de Deus naquela cruz. E aí ele vai dizer, versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Veja, o que é a loucura de Deus? Aí Paulo está usando a linguagem mundana,
a linguagem humana. O povo, o mundano, diz que isso é loucura, Cristo crucificado. Paulo está dizendo, isso que vocês dizem que é loucura é mais sábio do que toda a sabedoria que vocês podem reunir. Aquilo que vocês acham que é sabedoria, aquilo que vocês acham que pode salvar vocês, não é nada. Mas aquilo que vocês dizem que é loucura é a salvação de Deus. É mais sábia do que tudo aquilo que vocês possam reunir no mundo inteiro. E aquilo que vocês dizem que é a fraqueza, um homem crucificado, que essa loucura, que a fraqueza e a morte de um homem naquela cruz é mais forte que a força do homem. Não há nada que o ser humano possa fazer que possa vencer o pecado. A força humana, ela é justamente a sabedoria, o dinheiro, a beleza, o poder, a fama. E isso é a sabedoria e a força humana. Mas o Evangelho, a força do cristão, a força do Evangelho é Cristo na cruz, morrendo em nosso lugar, nos substituindo, ressuscitando, vencendo o diabo, vencendo o pecado, vencendo o mundo, vencendo a carne, vencendo a morte, na sua morte e na sua ressurreição. Aqui está o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que Evangelho maravilhoso. Deus nos humilha. O Evangelho nos humilha, porque atinge o pecado. Atinge o pecado. Não é algo que exalta o pecador. O Evangelho nos faz, no primeiro momento, nos sentir mal. Nos bota no canto, na parede, nos mostra a nossa realidade, a nossa condição de perdição eterna, mas oferece o único caminho e diz, corre para a cruz, corre para Cristo, corre para os braços do Salvador. Feche os seus olhos, meu amado irmão, vamos orar nesse instante. Você está salvo?